começando. Vamos ver se entra a gravação. Entrou. Obrigado. Então tá. Então o nosso papo, pessoal, ele é muito fácil de se perceber. A gente vai começar a estudar corrente elétrica. Tá? Aqui vocês estão enxergando legal, né? Corrente elétrica. Por que é fácil de perceber? Porque, infelizmente, cada um de nós aqui já deve ter levado um choque elétrico. Ou não? Colocou... A Sofia caiu. Colocou o dedo na tomada, um fio desencapado, ou então naquelas canetinhas tem sacanagem, né? De repente um amigo está assina aqui para mim que vai apertar a caneta, deve um choque, enfim. Então, a gente já experimentou uma das consequências da corrente elétrica, que é fisiológica no corpo da gente. Tem outras consequências da corrente elétrica. Por exemplo, agora começa a esfriar, tu precisa aquecer um ambiente, tu pode usar uma estufa elétrica, né? Tu vai ligar a estufa na tomada e vai ter, então, você transformar a energia elétrica em calor. Energia tem mais efeitos, efeito químico, efeito Joule térmico, né? Efeito magnético. Tu vai ter... Senhor, travou tudo que tu disse. Travou tudo? Putz, deixa eu ver se meu sinal tá... A última coisa que eu escutei foi da estufa. Depois travou tudo também. Oi. Vê se melhorou. Não? Continua travando ou não? Melhorou. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa no meu roteador. Tá travando ainda não? Destravou, para mim melhorou. Continua travando? Tá bom, senhor. Ó. Tá travado não? Não? Amanda, tá funcionando legal? Amanda, eu consigo ver a cabeça mexendo ali. A Leandro também, a Joana também. Tá. Vou lá então, vou lá. Então, eu estava dizendo o seguinte, a gente percebe a corrente elétrica, tá? A gente percebe a corrente elétrica, tem essa percepção por transformação da energia elétrica em algumas outras formas de transformação de energia, certo? Veja bem, a gente tem, tu liga na tomada uma estufa elétrica, tu vai ter a transformação da energia elétrica em energia térmica, né? Chamado efeito Joule, a mesma coisa com chuveiro elétrico. Tu tens a condição de levar um choque, eventualmente, que a gente falou antes, consegue ligar uma lâmpada, tá? E essa lâmpada vai fazer luz, então nós temos um efeito luminoso, né, com a eletricidade. Tem um efeito químico, tá? Tu pode provocar um niquelamento, quando tu quer cromar um metal, tu usa eletricidade para acelerar, para efetuar o niquelamento e a cromação também. Efeito magnético, motores elétricos funcionam com base no princípio da corrente elétrica. Mas o que é essa corrente elétrica, então? A corrente elétrica não é nada mais ou menos do que um movimento ordenado de cargas elétricas, de portadoras de carga. Tá? Então, a corrente elétrica não é nada mais ou menos que um movimento
movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Tá? Para nós, esses portadores, para nós aqui, de uma forma bem específica, vão ser os elétrons. Mas podem ser íons também, tá? Só que esses íons aqui, vocês estudam na química. Quando vocês estudam o funcionamento de uma pilha, estão trabalhando com corrente elétrica a partir de um movimento de íons. E aqui nós vamos especificar mais com os elétrons. Como é que a gente tem, então, essa forma de corrente? Tá? Então, a gente vai ter uma corrente que a gente vai chamar de corrente elétrica, corrente eletrônica, desculpa, eletrônica. E a gente vai ter uma corrente que a gente vai chamar de corrente iônica. O que eu preciso para ter uma corrente eletrônica? Tá? Eu vou precisar ter um condutor de eletricidade. Vocês lembram que o condutor tem essa característica, por ter uma série de elétrons livres. Há uma facilidade desses elétrons se movimentarem. O que eu vou precisar para fazer esses elétrons ter um movimento ordenado? Tá? O que nós temos aqui? Os elétrons livres estão aqui, eles estão na bambu aqui dentro. Eles se movimentam como eles quiserem. Tá? Eles se movimentam como quiserem. Estão se movimentando da forma que quiserem. Agora, veja, se a gente ligar aqui um gerador, a gente vai representar isso aqui como sendo um gerador de eletricidade. O que seria um gerador? Podia ser uma pilha. Eu tinha uma pilha aqui assim. Não sei onde é que eu vou botar. Aqui. Uma pilha é um gerador. Pode ser a tomada de casa, pode ser uma bateria. Esse gerador vai ter um polo positivo, um polo negativo. Se for um gerador de corrente contínua, a gente já vai diferenciar isso. O que vai fazer esse gerador aqui? Ele gera aqui um campo elétrico. Ele gera aqui um campo elétrico. E também gera uma diferença de potencial. Vai ter aqui tantos volts, 110, no caso da tomada da tua casa, possivelmente aqui na linha 220, na pilha 1,5 volt, no teu celular 4, alguma coisa, 6, alguma coisa, dependendo do modelo. E aí o que vai acontecer quando eu ligar essa diferença de potencial, gerar essa diferença de potencial? Quando eu gero essa diferença de potencial, eu gero um estímulo para que os portadores de carga se movimentem de forma ordenada. Então, se aqui é positivo, aqui é negativo, elétron é negativo. Negativo é atraído por quem? Por positivo. E ele é repelido por negativo. Então, esses elétrons aqui livres vão se movimentar de forma ordenada para este lado aqui. Por que eles vão vir para esse lado? Porque aqui é positivo. Sempre que tiver essa representação, a barrinha mais larga é positiva, mais estreita é negativa. Então, os elétrons vão passar a se movimentar de forma ordenada aqui. E aí eu vou passar a ter uma corrente eletrônica, que é o movimento de elétrons. Agora, se eu tiver uma solução iônica, aqui, vamos supor que eu tenho um recipiente, e aqui dentro eu tenho cloreto de sódio, tá? O NaCl. Aqui dentro, nesse interior. E se eu colocar aqui duas placas, uma placa positiva, uma placa negativa, e aqui dentro está o meu NaCl. Eu tenho cátions e tenho ânions aqui, né? São íons que estão formando o NaCl. Então, o que vai acontecer? Os íons positivos vão se mover para o lado da placa negativa. E os íons negativos vão se mover para o lado da placa positiva. Então, aqui eu não vou ter movimento de elétrons, aqui eu vou ter movimento de íons. Movimento
movimento de íons, gerando então o que a gente chama de corrente iônica. Aqui vocês vão estudar na química, não sei se já estão estudando o comportamento de uma pilha ou não, e aqui vocês vão estudar comigo, tá? Em eletricidade. Tranquilo? Bom, eu vou fotografar aqui e em seguida já disponibilizo essa foto aqui para vocês. Eu vou botar no grupo de vocês já aqui, tá? A foto do que eu vou chamar quadro 1. Quadro 1. Já botei no livro, no grupo de vocês, em seguida vai aparecer. Aí não precisa se preocupar em copiar o desenho do quadro. Bom, fala então da corrente elétrica, né? Bom, agora você vai pensar o seguinte, tá? Vai pensar o seguinte, eu vou ter um condutor, aqui, pode ser cobre, pode ser alumínio, pode ser ouro, pode ser ferro, tá? Em geral, os condutores que a gente usa para eletricidade, de forma doméstica e até de forma industrial, são fios de cobre, né? Pela relação de custo e benefício. Tá? O cobre não é o melhor condutor de eletricidade que a gente tem, mas na relação custo-benefício é o melhor. Pelo menos vinha sendo o melhor, até que se começou a descobrir uma forma de ganhar dinheiro roubando os fios de cobre. Então, volta e meia, a gente identifica partes da cidade que estão sem eletricidade, eventualmente até casas, tá? Muita gente na casa da praia tem a fiação que une o seu poste até o poste de iluminação pública, com os fios roubados, quem pega esses fios de cobre para vender. Tá? E aí, em algum momento também, passam a trocar o fio de cobre por fio de alumínio. O alumínio é mais barato, não tem esse interesse econômico tão grande, tá barato que o cobre, né? Só que ele não é tão bom condutor quanto o cobre, mas ele resolve em parte o problema. Então, vamos supor que eu tenho aqui um condutor. Aqui estão os elétrons livres, tá? Os elétrons livres estão aqui, se movimentando do jeito que estão. E aí nós vamos ligar esse condutor num gerador. Ó, essa placa, essa barra larga que indica que aqui é positivo e aqui negativo. Então, o que eu estou estabelecendo aqui? Eu estou estabelecendo um estímulo para que os portadores de carga passem a se movimentar de forma ordenada. Certo? Então, a partir daí, os portadores de carga vão passar a se movimentar de forma ordenada. E de que maneira eles vão se movimentar de forma ordenada? Eles vão passar do potencial baixo para o potencial alto. Então, os elétrons livres vão passar a se movimentar no potencial alto. Onde é que fica o potencial alto? No positivo. Então, aqui estão passando os elétrons, certo? Então, esse aqui vai ser o sentido real. Do movimento dos elétrons. Os elétrons vão movimentar, na realidade, segundo o meu esquema, nesse sentido, no sentido anti-horário. Do menos para o mais, do menos para o mais, do menos para o mais. Esse seria o sentido de movimento real dos elétrons. Acontece que, convencionalmente, o sentido da corrente elétrica não vai ser o sentido do movimento dos elétrons. Tá? Justamente por causa da existência da corrente iônica, que a gente falou antes. Aqui eu não tenho elétrons se movimentando, né? Onde é que está? Qual é o sentido da corrente? Se elétrons estão vindo para a esquerda e se ânions estão vindo para a esquerda e cátions estão vindo para a direita. Né? Não é por aí. Então, o que se estabeleceu? Se criou uma convenção do sentido da corrente elétrica ou iônica. E esse sentido é o mesmo do campo elétrico. E o sentido do campo elétrico é do mais para o menos. Então, isso cria um pouco de confusão. Tá? Cria um pouco de confusão. Esse aqui, ó, vai ser o sentido
convencional da corrente elétrica. Se convencionou que o sentido da corrente é o mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Essa foi uma convenção que se criou e é o que a gente vai seguir, então. Tá? Bom, mas aí, a partir disso aí, surge uma grandeza física que a gente vai chamar de intensidade de corrente elétrica. E nós vamos apelidar de I, a intensidade de corrente elétrica. I, intensidade de corrente elétrica I. E o que vai ser essa intensidade de corrente elétrica? Quando os portadores de carga se movimentam aqui de forma ordenada, numa determinada área de secção reta desse fio, né? Se eu fatiar esse fio aqui, ó, e assim, imaginariamente eu tenho uma área. Por aqui vai passar uma certa quantidade de carga num determinado intervalo de tempo. Passa uma quantidade de carga num determinado intervalo de tempo. A intensidade de corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga que está passando e o intervalo de tempo que passa. Então, eu vou ter, desta forma, a grandeza que a gente chama de intensidade de corrente elétrica. A carga é dada em coulomb, o tempo é dado em segundos, a intensidade de corrente elétrica vai ser dada em coulomb por segundo, que é o ampere. A gente escreve assim, ampere, no chamado Sistema Internacional de Unidades. Então, na casa da gente, a gente tem alguns dispositivos de segurança, que são chamados de disjuntores, e a gente tem alguns aparelhos eletroeletrônicos, também dispositivos de segurança chamados de fusíveis, que eles suportam uma certa carga de energia, que é a intensidade de corrente elétrica. Esses disjuntores geralmente têm 10 amperes, 15 amperes, 25, 20, 35, 40 e até 50 amperes. Então, eles estão dizendo qual é a quantidade de carga que pode passar por aquela região da casa, por aqueles condutores. Quando passar mais do que isso, esse sistema de segurança, que é o disjuntor, vai desarmar. E aí é como se tivesse faltado energia elétrica naquela região, fica tudo escuro. Se for um fusível, ele queima. E aí, para solucionar o problema, a gente tem que trocar o fusível, ou então a gente tem que religar o disjuntor. Mas, geralmente, antes de fazer isso, a gente tem que identificar qual é o motivo da sobrecarga. Porque são dispositivos de segurança para evitar que a sobrecarga provoque queima no prédio, né? Então, para evitar que a casa pegue fogo pela sobrecarga, se passar mais carga do que o fio condutor suporta, ele vai superaquecer e pode pegar fogo. Bom, então surge uma grandeza nova para nós aqui, chamada de intensidade de corrente elétrica. E o problema é que essa fórmula que está aqui pode ser ruim da gente memorizar, então vamos criar uma regrinha fácil de decorar. Isola o que? Eu botei aqui o kit. Pode botar o delta dele, se quiser, o kit. O que é o quê? Quantidade de carga. O que é o I? É a intensidade de corrente que está passando pelo fio. O que é o delta T? É o tempo que essa carga está passando. Meu problema ao usar essa fórmula, eu só posso usar essa fórmula aqui se a corrente elétrica for constante. Se a corrente for variável, a fórmula já não funciona. Então, eu posso usar quando ela é constante, ou então sempre dizer que a corrente média é essa aqui. Então, eu posso trabalhar com o kit, que é igual a I vezes T, quando a corrente elétrica que está passando no condutor é constante. Quando passar sempre a mesma quantidade de carga aqui, no mesmo intervalo de tempo, eu posso usar essa fórmula. Então, se eu souber que na média passa tanto de carga por segundo, aí então eu posso usar essa fórmula. Se variar a corrente elétrica, eu já não posso usar essa fórmula. Aí eu tenho que mudar tudo. Aí eu tenho que mudar. Vou fotografar aqui, tá?
fotografar, eu vou chamar esse quadro de quadro 2. Bom, vou trazer para cá agora esse outro quadro e vou responder uma dúvida que deve ter chegado para ti aí. Vocês são sempre muito curiosos, então vou dar resposta da tua provável. Se a corrente que passa pelo condutor não for constante, tem como calcular qual é a quantidade, a intensidade da corrente elétrica? Tem. Tem. Sempre que eu tiver um gráfico, de quantidade de carga em função do tempo, assim, quantidade de carga em função do tempo, que aqui tem que estar em coulomb, aqui tem que estar em segundo, esteja a quantidade de carga variando à medida que o tempo está passando, esteja ela constante, não tem problema. Se a gente projetar esses segmentos sobre o eixo horizontal, vai aparecer aqui uma figura geométrica, nesse caso seria um trapézio. A área desse gráfico vai ser sempre numericamente igual ao produto de quem está de pé com quem está deitado. Então, se eu multiplicar o Q pelo T, o que me dá? Q vezes T me dá nada. Então, aqui eu não tenho nada. Certo? Aqui eu não tenho nada. Agora, se eu tiver um gráfico I vezes T, se eu tiver um gráfico I vezes T, agora eu tenho gráfico I vezes T, e aqui, T aqui. E T. Aqui em ampere, aqui em segundos. Se a quantidade de carga aqui era variada, a corrente também era variada naquele tempo. Se a quantidade de carga que passa no tempo é constante, a corrente é constante. Então, o gráfico agora é IT. Projeta isso aqui sobre o eixo horizontal. Aparece aqui uma figurinha, também é um trapézio. Essa figura tem uma área. Essa área tem algum significado numérico? Como é que eu descubro qual é o significado numérico da área de qualquer gráfico? Eu multiplico quem está de pé com quem está deitado. Se eu multiplicar o I pelo T, eu vou ter a quantidade de carga. Q. Então, o gráfico I vezes T, esse aqui, tem na área a quantidade de carga. Então, quando I varia ou não, pode ser constante, a área do gráfico I vezes T me dá a quantidade de carga. Certo? Aí eu tenho essa informação, então isso é comum de aparecer e é comum de criar questões para enganar a gente. Te dão uma corrente que varia e pedem para tu calcular a quantidade de carga que passa, e aí tu calcula usando o valor da corrente que tem naquele ponto ali, que é variável, né? Então, tu escolhe um ponto aqui, é 3 a corrente, mas a corrente está variando, e usa o kit, e erra a fórmula. Então, a gente tem que cuidar para usar a fórmula só no momento certo, senão não tudo errado. Tá? Bom, mais um pouquinho de curiosidade, tá? Um pouquinho de curiosidade. Deixa eu fotografar aqui e mandar isso para vocês também. Vamos lá. Tira daqui, traz para cá. É a obra séria isso. Algumas curiosidades. Tu lembra que lá no início dos nossos estudos de eletrostática,
A gente viu essa fórmula aqui, Q igual a N vezes Z. Lembra dessa fórmula aqui? Q igual a N vezes Z. O que é? Tu lembra o que é o N? O N é o número de prótons menos o número de elétrons. Até podia colocar um sinalzinho de mais ou menos aqui na frente. Tu lembra o que é o E? É o valor da carga elementar 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Se for elétron, é negativo. Se for próton, é positivo. É o valor da carga elementar. E tu vê agora isso aqui, ó. Eu acabei de dizer que Q é igual a I vezes T. Certo? Esse Q é o mesmo. Então, se a gente juntar esses dois aqui, olha o que vai rolar para nós aqui, ó. N vezes E é igual a T vezes I. N vezes E é igual a T vezes I. É o mesmo Q daqui e daqui. E aí fica uma forma bem fácil para tu lembrar. Tá aqui, ó, a net. Net. N é igual a T vezes I. Tá? Então, tu pode ter alguma questão que envolva essa relação entre o que o condutor ganhou ou perdeu de elétrons vezes a carga elementar igual ao tempo de funcionamento, né, de movimento dessas cargas, vezes a corrente elétrica. E calcular o que ele pede. Então, ele vai ter que te dar 3 informações, dividir a quarta informação, juntando essas duas relações. Tá? Isso é uma coisa que é bastante comum da gente encontrar. O menos relevante em termos de importância quando se pensa em termos de vestibular e Enem. Tá? Quanto aos tipos de corrente elétrica. Tipos de intensidade de corrente elétrica. Eu posso ver assim, ó, um gráfico representado dessa forma. I, T. Eu coloquei aqui porque eu vou chamar de corrente constante. Mais que constante. Constante ela é, né? Mas ela é contínua. Também é abreviada assim, ó, CC. Corrente contínua. Nesse caso, ela está sendo constante, tá? Se o desenho estiver bem feito. Então, aqui, à medida que o tempo passa, o valor da corrente continua sendo o mesmo. Essa reta parece que está caindo um pouco, mas ela devia ficar bem horizontal. Mais ou menos assim. Agora, eu posso ter uma corrente assim também, ó, desta forma. Apresentada assim, desta forma. E T. E aí ela vai ficar, por exemplo, assim, ó. Assim. 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 Desta forma aqui, ó, a corrente tem ora um sentido, ora outro sentido. O que significa ter corrente positiva ou negativa, né? Aqui mais, aqui menos. É só uma hora o elétron está se movendo para um lado, outra hora ele para o outro. Aqui, ó, o meu elétron se move uma hora para cá, uma hora para cá. Ele faz esse movimento aqui, assim, ele vai e vem. E aqui o elétron se move só no sentido. Tá? Então aqui está um movimento de vai e vem do elétron. Tá? Aqui é uma vibração. E aqui não, aqui é um movimento no sentido só. Tá? Esse tipo de corrente aqui é chamado de corrente alternada. Que a gente abrevia por CA. Corrente alternada. Qual é a diferença? Isso aqui a gente tem na tomada. Em casa. Isso aqui nós temos
nas pilhas e baterias. Por exemplo, bom, na tua casa o sistema é assim como é na minha. Então, quando a gente tem a tomada, a gente tem 3 furinhos, né? Agora a tomada normal. Um é chamado de aterramento, para evitar sobrecarga no equipamento. E o outro é chamado de fase e o outro neutro. A fase e o neutro vão fazer, tem uma diferença entre a fase e o neutro, vão fazer com que os elétrons se movimentem, ora para um lado, ora para o outro. Então, eu tenho fase e neutro. Tá? Como é que eu sei qual é o fase e qual é o neutro? Existe uma chave de fenda desse tipo, assim, por exemplo. Tá? Aqui dentro tem uma lampadinha, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, assim, tem uma lampadinha. Quando a gente coloca na tomada isso aqui, colocando num determinado orifício, tem que botar o dedo aqui assim. Num determinado orifício ela acende. Essa é a fase. No outro a gente coloca, não aparece nada. Ou é o neutro, ou é o aterramento. O aterramento nesse sistema que a gente tem de tomadas mais modernas agora é o botãozinho do meio. Deixa eu ver se eu consigo movimentar aqui o computador para mostrar para vocês aqui numa tomada efetivamente aqui. Deixa eu pegar uma tomada aqui por perto, sem provocar grandes acidentes. Então, aqui assim, vamos ver se a gente enxerga a tomada. Aqui está a tomada. Então, eu tenho acho que piorou tudo assim, enfim. Voltou? Tudo hidro. Ó. Voltou ou não voltou? Acho que eu não consigo. Eu mexo aqui, só piora o sinal. E chega para nós aqui. Mas enfim, é uma tomadinha como essa aqui. Quando tu coloca o dedo aqui e acende a luz, eu estou na fase. A fase vai ser hora positiva, hora negativa. Então, o que vai acontecer quando eu ligo a minha tomada, né, na fase no neutro? Então, aqui é neutro, tá? Aqui eu tenho 0 de potencial. Aqui eu vou ter mais 110 volts ou menos 110 volts. Então, quando tiver mais, o elétron livre que está aqui vai se movimentar para cá. Quando tiver menos, o elétron livre vai se movimentar para lá. Então, o que acontece na rede da casa da gente? Os elétrons ficam fazendo esse movimento. Eles ficam oscilando. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E ele faz esse movimento aproximadamente 60 vezes por segundo. Tá? Na pilha, não. Na pilha, eu tenho o mais e o menos. E aí, se o elétron livre está aqui, o que vai acontecer? Ele vai se movimentar só para esse lado. Tá? Então, ele vai movimentar daqui para cá. Enquanto existir a diferença de potencial, ele se move naturalmente. No momento que não tiver mais a condição que vai mudar alguma coisa dentro do sistema, aí para de funcionar de forma adequada. Deixa eu ver se eu volto a funcionar isso aqui direito. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui voltar a funcionar direito com o microfone. Não dá tanto eco. Bom, então eu tenho esses 2 tipos de corrente, tá? Corrente contínua e corrente alternada. É que eu posso ter o que a gente vai chamar de corrente pulsante. A corrente pulsante ela fica crescendo e diminuindo, isso não é tão relevante para nós. Tá? Bom, pessoal, que a gente falou
vocês nessa aula de agora. Aí no capítulo 7 do teu livro, tem uma série de exercícios que vocês podem... Minha recomendação para vocês é resolver as questões de atividades para a sala e atividades propostas deste capítulo. E à medida que encontrarem dificuldade, dúvidas, pode mandar pelo WhatsApp, no grupo de dúvidas de vocês, que eu resolvo à mão, ou então se eu vejo que é uma questão mais solicitada, eu faço a gravação e mando para vocês. Tá legal?